Agora, irmãos, vamos meditar um pouco na nossa doutrina, que nos ensina como deve ser a conduta de um filho de Deus aqui na terra. E tudo isso nós recebemos graças ao nosso santo primaz. E qual a finalidade de toda a compreensão, de todo o ensino doutrinário que nos tem sido dado? De sermos santos, como é santo o nosso Pai que está no céu. Porque o nosso Pai lutou. E se nós tivéssemos oportunidade de fazer uma retrospectiva histórica, com os registros conhecidos da luta que o nosso Deus tem tido contra o império da morte para salvar a raça que Ele criou. Nós podemos nos lembrar, a começar de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, um dos patriarcas que foi um servo de Deus brilhante, de Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Malaquias, Davi, profetas santos, poderosos, que deixaram ensinos muito grandes, muito importantes, até que Jesus veio. E Jesus veio com uma missão extraordinária, de nos libertar da maldição do pecado original. O pecado original foi cometido por Adão e Eva, porque cederam à tentação da morte. E uma vez que fizeram isso, propiciaram ao maligno que fundasse o seu reino aqui na terra. Desde então, o império da morte vem lutando para destruir a obra mais importante que Deus criou, que é a raça humana. E é tão importante, se nós observarmos a forma de que tudo foi criado, nós vamos ver que Deus foi dizendo: haja luz, houve luz, haja o sol, hoje o sol, haja lua, houve lua, haja terra. Mas no fim de tudo, depois de toda a criação, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós, toda a humanidade, foi criada à imagem e semelhança de Deus. Mas como o mal tentou e Adão e Eva pecaram, um pecado moral, o desrespeito dentro do próprio matrimônio. Não vou entrar em detalhe porque isso daria quase uns 30 minutos de mensagem. Mas o que eu quero mostrar foi que quando isso aconteceu, o homem ficou escravo. E aqui o império da morte pôde fundar o seu reino. E fundando o seu reino, escravizou a raça humana. E desde que Abraão, os 12 patriarcas, eles ofereciam o sangue de um animal para o perdão dos pecados. Para que de alguma forma mostrasse o seu arrependimento, para que Deus pudesse guiá-lo. Mas continuou o mal imitando as coisas que Deus permitiu os homens fazerem. E então, Deus resolveu enviar o seu próprio filho para abolir esta maldição. E aqui no nosso boletim de hoje, nós temos a mensagem que diz o seguinte:
o santo irmão Aldo nos deixou um ensino precioso para a santificação dos filhos de Deus. Ele nos ensinou que Jesus cumpriu integralmente a sua missão e o ministério que recebeu de Deus o Pai Celestial. Ele foi fiel, perfeito e completo em toda a obra e revelou a pessoa do Pai, ao anunciar que Deus é amor, bondade, misericórdia e que, sendo Deus o Criador, deseja a salvação de tantos quantos vierem a crer e aceitar a doutrina e os ensinamentos que Ele enviou como Redentor e Salvador, que é o seu Filho, o seu amado Filho, o Divino Mestre Jesus. Então, Jesus foi enviado para que esta maldição do pecado fosse eliminada. E Jesus veio com todo o poder de Deus e Ele cumpriu esta missão. E prova do cumprimento da missão de Jesus foi o poder que foi manifestado durante o seu ministério terreno. Jesus manifestou o poder de Deus para curar, para libertar a criatura do poder do mal, para dar vida ao espírito do contrito e arrependido, a fim de que se torne uma nova criatura, à imagem e semelhança do Pai Celestial. Jesus ressuscitou mortos, curou cegos, limpou leprosos. Houve uma mulher que ouviu falar de Jesus e creu na sua missão, e ela sofria de uma hemorragia há 20 anos. E a multidão não permitia que ela se aproximasse de Jesus. Então ela pensou, se eu tocar na túnica dele, o poder que existe nele irá me curar. E eu digo aos irmãos que ela conseguiu tocar na orla do vestido de Jesus, da roupa de Jesus. Naquele mesmo instante, Jesus virou para os seus discípulos e disse, alguém me tocou. Mas Senhor, como vamos saber quem tocou o Senhor no meio de uma multidão destas? Alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Foi então que aquela mulher se sentiu curada e disse, fui eu, Senhor. Vai, a tua fé te salvou. Então Jesus andou sobre o mar, aliviou a tempestade. Ele mostrou o poder sobre a natureza, ele mostrou o poder sobre a morte. E para culminar com todo, mesmo depois do seu corpo ser martirizado e morrer, quando ele selou com o seu sangue tudo quanto ensinou, para que nós tivéssemos hoje os benefícios desta graça, ele ressuscitou dos mortos. E depois subiu ao céu naquele corpo santo, perfeito, puro. E deu-nos a graça de sermos livres da maldição do pecado, quando espontaneamente cada um de nós confessa a sua fé pública em Deus e desce as águas do batismo. Naquele momento, até a influência do pecado original é tirada de nós, para que nós nos tornemos perfeitos, legítimos, verdadeiros filhos de Deus. Entretanto, nós continuamos a caminhar, e não podemos voltar atrás. Então aqui inicia-se o ensino de como proceder, para que Deus se alegre conosco todos os dias da nossa vida. E então, diz a nossa mensagem, nosso Senhor Jesus
Ensinou o verdadeiro e sincero amor ao próximo. Ensinou a perdoar, a não alimentar sentimentos maus no coração, a não entrar em contendas, nem em discussões, não usar de represália contra ninguém. Ele ensinou a não ter um espírito de vingança, a não julgar os atos e nem a vida do seu semelhante. Por isso ele ensinou a oração do Pai Nosso. Uma oração que é relativamente curta, mas que é completa. Olhem a sabedoria de Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. A glorificação e o pedido que a vontade de Deus seja feita por nós aqui como ela é feita no céu. No céu existe a verdadeira união. No céu existe o verdadeiro amor. No céu existe a verdadeira paz, promovida por todos. Porque todos que lá estão merecem a unção do Espírito de Deus. E nós aqui na terra, como igreja de Deus, precisamos agir desta forma. Precisamos procurar a perfeição da nossa alma, do nosso espírito. E vivermos nesta unidade perfeita. Por isso, nós precisamos aprender a perdoar como somos perdoados, quando por algum motivo cometemos um pequeno deslize, seja ele pequeno, seja ele grande, é um deslize e precisa de perdão. E na oração do Pai Nosso, depois de dizer, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como é feita no céu, diz, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Então, Deus ensinou que nós devemos confiar que nunca vai faltar para nós o pão de cada dia. E depois diz, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, aos nossos devedores. Olha aqui, eu preciso do perdão, mas eu também preciso dar o perdão. Não nos deixes cair em tentação, quer dizer, nos ajuda a vigiar, a tomar cuidado nos nossos atos, na nossa forma de falar, na nossa forma de agir. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória, para sempre. Amém. Aqui nesta oração nós temos tudo. E depois de ensinar esta oração, Jesus disse, se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Nós precisamos entender isso, e foi ensinamento de Jesus, palavra dele. E se nós olharmos hoje para a humanidade, nós vamos ver que a avareza, a ambição, que muitas pessoas têm, dominados pelo orgulho, pela vaidade, muitas vezes não se importam de prejudicar o seu próximo para ter mais, para buscar a felicidade que eles acham que é para sempre, mas é passageira. Porque tudo que se faz, aqui se paga. E muitas pessoas não pensam nisso. Depois, na hora que cai no sofrimento, acham que Deus é justo, é injusto. Esquecem-se do que fez para chegar no seu pedestal, para subir no seu pedestal. Esquecem-se.
das injustiças cometidas. E foi por isso que, terminando esta palavra, Jesus disse: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Nós precisamos nos espelhar em Deus. Irmãos, Jesus nunca se preocupou com as riquezas desta terra. Eu não estou dizendo que é pecado um apostólico ter uma casa, ter um carro, ter mais conforto. Eu não estou dizendo que é pecado, desde que ele possua com o seu esforço, com a sua dedicação, sem cometer injustiça, sem ser desonesto com o seu próximo, com o seu patrão, com o seu semelhante aqui na terra, seja ele pequenino, como o grande. Não é pecado possuir, ter, desde que seja conquistado com justiça, com amor, e desde que a pessoa não se esqueça de Deus, de fazer a vontade de Deus. Por quê? Porque disse aqui, Deus Pai é justiça, é amor e bondade. Se nós ferirmos a justiça de Deus, é a mesma coisa que estarmos dando as costas para o céu. E Deus quer que todos nós sejamos bons, sinceros, não avarentos, não amante das concupiscências, dos prazeres só da carne. Sejamos despojados de amor, não tenhamos amor. Ele não quer que nós exerçamos qualquer um desses defeitos. Ele quer que nós sejamos bons, honestos, amorosos, que saibamos amar ao nosso próximo como amamos a nós mesmos. Se eu quero ir para o céu, eu devo querer ajudar o meu próximo, seja ele quem for, a também ir para o céu. Por isso, aquele que não sabe agir desta forma, comete injustiça e está dando as costas para a justiça de Deus. Deus é amor. Olha, irmãos, se nós formos meditar em tudo que eu já falei hoje para os irmãos, quanto amor Deus tem para nós. Olha quanto Ele lutou desde Abraão até agora. Olha quanto Jesus sofreu por amor a nós. E junto com Jesus, Maria Santíssima sofreu. Os santos apóstolos, os santos profetas sofreram muito para preparar um povo para que Jesus pudesse vir no meio deste povo. A Santa Vó Rosa, nos dias atuais, a direção da nossa igreja, o Santo Irmão Aldo, quantos sofreram para que nós tivéssemos o que temos hoje. E fizeram isso por amor à nossa própria alma, ao nosso espírito. Desta mesma maneira, o Filho de Deus precisa proceder ao tratar o seu semelhante e a todas as pessoas. O que significa todas as pessoas? Na rua, no trabalho, no seu relacionamento, seja onde for. Quando paga alguém para fazer um serviço para si, esta pessoa precisa ser bem tratada. Cada um de nós tem que tratar o nosso próximo como queremos ser tratados. Alguém gosta de ser debochado? De ser passado para trás?
de ser maltratado com grosseria, com gritos, com desrespeito. Ninguém gosta, então não pode tratar os outros. Por isso que está assim. O Filho de Deus precisa proceder ao tratar o seu semelhante, todas as pessoas, com amor, respeito e carinho. Porque é assim que nós gostamos de ser tratados, não é? Isso muitas vezes acontece na família. Um pai, muitas vezes quer obrigar o filho a ser aquilo que ele acha que o filho deve ser. Mas às vezes o filho não gosta nem daquela profissão, nem daquele estilo de roupa que o pai gosta que ele vista. Mas você é menor, você é pequeno, tem que vestir o que eu quero. Não é assim. Isso é um desrespeito de um pai para com o filho, de uma mãe para com o filho, de um marido para com a esposa, da esposa para com o marido. Quando um quer obrigar o outro a proceder, a usar, a vestir, a comer aquilo que acha que é importante. Obrigando. Pode ensinar, dizer, olha, é uma coisa, é muito bom, tem vitamina, vai melhorar, mas não obrigar. E precisa respeitar a vontade. E a Santa Avó sempre dizia isso para nós. Se todos gostassem do branco, o que seria do preto? Se todos gostassem do amarelo, o que seria do vermelho? Com esses ensinamentos, elas nos ensinavam que nós precisávamos respeitar o nosso próximo, os gostos, desde que não seja nada errado, a pessoa tem direito de agir como ela gosta, como ela quer. Os valores que para ela são importantes, ela deve adquirir e decidir. O nosso povo vem à igreja apostólica e busca em nossas reuniões para alimentar o seu espírito, para ouvir uma palavra de amor e de fé, que incentive e ajude a vencer as lutas de cada dia. Também para receber a bênção do céu, para a sua vida, para desfrutar de momentos de alegria e paz. Cumprindo seu ministério, a Igreja Apostólica da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, leva a palavra de amor para o nosso povo e para os ouvintes do programa Hora Milagrosa. Portanto, todos nós que somos desta igreja, precisamos tratar o nosso próximo com respeito e brandura, pois todos desejam ser tratados com amor. Esperam bons tratos e querem uma palavra de incentivo e fé que conforte os seus corações. O mesmo sentimento precisa ser observado por todos os filhos de Deus, tratando o seu próximo e todas as pessoas com respeito, sem jamais exortá-los, quer dizer, maltratar, ser grosseiro, mas sim aconselhá-los com brandura, quando se fizer necessário, e agirem como verdadeiros companheiros e irmãos na fé, ajudando-os a cumprir sua missão aqui na terra, para serem tudo bem-sucedidos. Então nós temos que ajudar uns aos outros, que sermos unidos como verdadeiros irmãos, filho do mesmo Pai Celestial. Não procedam com rispidez, nem brutalidade, com ninguém, mas com mansidão e humildade de coração, no trato de uns para com os outros, fazendo sempre o bem, sem distinção de pessoas, tratando a todos por igual, sem desprezar a ninguém. Infelizmente, eu já vi. O irmão que é pobrezinho, muitas vezes, chega na igreja
Com uma roupa muito simplesinha, tem sempre alguém que olha de olho torto. Quando o outro chega muito bem vestido, de roupa nova, irmão, Pai do Senhor, como é que está? E o outro não merecia essa alegria de cumprimento? Desde o obreiro que fica na porta. E todos nós temos que tratar com equidade a todos. Seja pobre, seja rico, seja branco, seja negro, seja índio, seja quem for. São almas que Deus quer salvar. E eu digo a todos que me ouvem nesta noite, Jesus disse que uma alma vale mais do que toda a riqueza do mundo. Uma alma salva. Portanto, nenhum de nós pode cometer a injustiça de atrapalhar alguém de se salvar. Mas ele deve se sentir acolhido quando chega na igreja. Por todos nós, pelos obreiros, pelo pastor, pelos membros da igreja, pelo coro, nós devemos tratar a todos com equidade, com carinho, com amor, para que a pessoa se sinta acolhida, como nós gostamos de ser acolhidos. Não é verdade? Não procedam com rispidez, brutalidade com ninguém, mas com mansidão e humildade de coração no trato de uns para com os outros, fazendo sempre o bem, sem distinção de pessoas, tratando a todos por igual, sem desprezar a ninguém. Lembrem-se de que amor se paga com amor. Saibam perdoar, não guardem mágoa nem ressentimento. Não paguem mal com mal, mas com o bem e com justiça. Jamais difamem ninguém. Irmãos, uma pessoa que quer pagar o mal com o mal, ela age com um defeito muito grande que é chamado de vingança. Ele fez isso para mim, pois eu vou fazer para ele esse outro. Para ele sentir a dor que eu senti. É o espírito de vingança que está dominando aquela pessoa. E quem age assim, dá as costas para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. Quantas vezes eu ouvi o Irmão Aldo dizer, que pena, esta pessoa deu as costas para mim, eu ajudei tanto, gostaria de ajudá-la ainda mais, mas ela deu as costas para mim, eu nada posso fazer. Essa faz parte da justiça. Na carta aos Efésios, o amado apóstolo São Paulo aconselha que, longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria e blasfêmia, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo Jesus, vos perdoou, sendo, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Então, precisamos deixar. Eu sei que muitas vezes as pessoas foram educadas com brutalidade e tal, mas quando aceita a Jesus, precisa se esforçar para modificar as suas atitudes, para que Deus se alegre consigo. Estimados ouvintes, irmãos e irmãs apostólicos, os ensinamentos que recebemos nesta igreja apostólica são do céu. Vieram para nós da parte de Deus o Pai, de Jesus nosso Senhor, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo. Eles receberam do céu. Esta doutrina toda que nós aprendemos, Jesus revelou a Santa Avó Rosa. Explicou detalhadamente as Sagradas Escrituras, para que ela, numa palavra mais simples, ensinasse a todos nós para existir clareza. Então, os ensinos que nós damos a todos é vida. A palavra que esta igreja tem
que nos foi também ensinada pelo santo irmão Aldo, é vida, porque ela traz a vida que é uma virtude do Espírito Santo do Pai para nós. Os pais precisam tratar bem os seus filhos e filhas, dedicando-lhes muito amor e carinho, bem como é de grande importância que conversem com eles a respeito dos fundamentos da fé, que ensinem a eles as regras de boa conduta, de bom viver, que incentivem a boa convivência, os bons tratos com o semelhante, seja em casa, na escola ou na igreja, que os ensinem e incentivem a fazer a oração do Pai Nosso. Muitos pais hoje acham que proteger e acoitar as coisas erradas do filho é uma forma de amar. Outros, sendo grosseiros, só criticando o filho, acham que assim é uma forma de amar, mas não é. As crianças, mesmo pequeninas, elas precisam ser ensinadas com conversa, para que ela se convença de que aquilo que está dito para ela não fazer é importante não ser feito. E quando ela se habitua a ouvir o conselho do pai, da mãe, ela vai ser um filho obediente. Por isso que é preciso conversar, é preciso existir diálogo entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre irmãos, filhos do mesmo pai, e entre apostólicos também. Ensinem a oração do Pai Nosso, a pedir a proteção e a bênção de Jesus nosso Senhor, da Virgem Maria, da Santa Vó Rosa e do Santo Irmão Aldo, para terem paz e saúde e felicidade, e a pedirem a estes santos de Deus a graça dos céus, em favor do seu lar, dos seus pais, familiares, amigos e de pessoas necessitadas de misericórdia, de carinho e de amor. Estimados irmãos e irmãs de todas as idades, valorizamos os preciosos ensinamentos que Jesus nos legou através da Santa Vó Rosa, o Consolador, do Santo Irmão Aldo, nosso Supremo Pastor e Profeta do Senhor. Busquemos a sabedoria do céu, para que a santificação de nossa alma seja aprimorada. A cada dia, como eu disse no começo, a santificação é um processo de purificação da nossa alma. Então, a cada dia ela precisa ser aprimorada e preservada da influência do mal, inclusive resistindo todas as tentações que não agradam a Deus e aos seus santos, a fim de que sejamos filhos e filhas aprovados pelo Pai Celestial, inclusive para que sejamos felizes e abençoados no viver cotidiano e um dia estejamos no reino dos céus para sempre. Quando nós conseguirmos estas coisas, nós vamos buscar algo que é importante, a unidade espiritual e a união de todos nós, para que a nossa igreja atinja os objetivos propostos pelo céu. A união constrói, mas a fofoca destrói. Somos um povo de Deus, devemos sempre ser unidos, pois nós somos do Consolador e não podemos ser vencidos. É a letra de um hino que temos na nossa igreja. De uma forma simples, podemos dizer que a união é a soma de esforços com o mesmo objetivo, em uma mesma direção e com a mesma finalidade. Por sua vez, as fofocas, os comentários inconvenientes e maldosos
caminho em sentido contrário. Uma prática que, ao invés de construir, destrói. Então, é a soma de esforços. Cada um de nós fazendo a nossa parte, vamos ajudar a Santa Vó Rosa a salvar muitas almas. Porque o objetivo que esta igreja tem é de levar almas para os céus. E a nossa caminhada, como dizia e ensinou o nosso bispo, é para a frente e para o alto. Por isso é que diz aqui, a união é a soma de esforços com o mesmo objetivo e numa mesma direção e tendo a mesma finalidade. O nosso objetivo é o céu. E para chegar lá nós precisamos seguir tudo quanto aprendemos. Enquanto quando uma pessoa fala mal da vida do outro, expõe um outro, mesmo que ele tenha pecado, expõe para todo mundo saber, é como se estivesse empurrando a pessoa que já está na beira do abismo porque pecou, para ela cair mais rápido. E é um princípio de justiça de Deus, eu falei isso no começo. Portanto, não podemos ser vencidos por este costume que tanto mal traz a quem o pratica, quanto aos que são por ele atingidos. Porque a própria pessoa que faz isso, ela peca. E ela dá as costas para Deus, para Santa Vó Rosa, para Jesus. E ainda empurra o outro para o mal. Infelizmente, no mundo em que vivemos, há fofocas, mentiras, calúnias, injúrias, e tudo isso desagrada a Deus e aos seus santos. Querem ver, irmãos, muitas vezes um fato é verdade. Aconteceu aquilo. Mas fala-se de uma forma que leva a pessoa a ser derrotado. Como se ela tivesse cometido um ato grave, mal, que jamais deveria ser feito. Porque aquele fato foi distorcido. Até muitas vezes as notícias dos meios de comunicação. E nós temos que ter sabedoria para entender até onde as coisas são verdadeiras e até onde elas estão distorcidas. E assim também na nossa vida com Deus. Porque isto não pertence ao reino dos céus. No entanto, esta igreja é o reino dos céus, nesta terra, e não pode de maneira alguma haver estes sentimentos, tanto na igreja como nos obreiros, no trabalho do coro e orquestra, onde os irmãos e irmãs se reúnem para glorificar a Deus. É preciso haver união, para que os nossos santos possam receber a adoração que lhes é dirigida. Ainda mais pelo fato de ser um local sagrado. Precisamos concentrar nossos esforços para respeitar estes santos e para criar um ambiente saudável para todos os participantes. Lembrem-se do que Jesus disse e São Mateus registrou. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Nós estamos um grupinho pequeno, 10 pessoas mais ou menos. Deus está aqui conosco. E está com todos os nossos ouvintes e irmãos internautas que estão nos assistindo. Em cada casa, 2, 3, 4 reunidos, ou um mesmo, reunido à distância, lá Jesus está. E prova disso foi uma vez que eu vi um
um pastor chegar de uma viagem, o irmão Aldo fez para ele: como é que foi, irmão, a sua viagem lá? Ele disse: foi bem, só que tinha pouquinha gente aonde eu fui pregar. Engano seu, aqueles bancos que você via vazio estavam cheios de anjos que participaram da reunião que você fez, que você realizou. Então aí está, 2 ou 3, e por isso o ambiente tem que ser santificado, para que os anjos sintam felicidade de estar ao nosso lado. Por estas palavras entendemos que as nossas reuniões, em todos os nossos sacramentos e nos ensaios dos nossos coros, Jesus estará presente com seus santos e anjos entre nós, mas na condição de todos participarem dos trabalhos verdadeiramente unidos e com o mesmo propósito de servir e amar, e nunca com comentários desnecessários e fofocas que quebram a harmonia de um ambiente sagrado. Ainda sobre este assunto, lembramos o que foi ensinado pelo nosso santo irmão Aldo, a seu tempo entre nós, quando ele ainda estava aqui na terra, no seu corpo material. Está havendo muitos comentários a respeito da vida alheia, e isso tem me entristecido, uma vez que a Santa Vó Rosa não está contente com tais comentários. Por isso, como sei que todos os irmãos têm a intenção de agradar a Deus, a Santa Vó Rosa, peço que se esforcem para viver em santificação. Sejam bondosos, tenham amor para com o seu próximo. Se não se tratar de uma ofensa grave ou desobediência à doutrina, precisam saber perdoar por si próprio. Caso se trate de um pecado mais grave, que venha a escandalizar a igreja, devem escrever comunicando o fato à direção. Porém, não façam comentários sobre a vida alheia, e serão grandemente abençoados pelo nosso Deus e Consolador. Quem faz comentário sobre a vida alheia, não pode ser grandemente abençoado. Outro belo ensinamento sobre a inconveniência das fofocas é o que está escrito no livro de Salmos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Quer dizer, que não faz a vontade do pecador, do mal, daquele que é mau. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, e nem se detém no caminho dos pecadores. Quer dizer, não para caminhar e fazer aquilo que um pecador faz. E também não se ajunta para escarnecer. Escarnecer significa zombar, ridicularizar, debochar. Essas práticas somente causam desunião, divisões e tristeza. Portanto, escarnecer é pecado. Bem-aventurado, a bem-aventurança, aliás, prometida neste salmo, significa um ministério cheio de bênçãos, porque o pastor, os obreiros, o regente, o corista, o músico e mesmo os nossos membros consagrados e obedientes terão a sua adoração, o seu louvor aceito no reino dos céus, e como recompensa, uma vida coberta pelo manto divino, protetor de nosso Deus e dos seus santos. Se nós soubermos fazer isso como igreja, como povo de Deus, teremos toda esta recompensa. Vamos, pois, lutar para isso, irmãos, e eu tenho certeza que Deus se alegrará muito e nós poderemos ver a nossa igreja crescer muito em poder, em bênçãos, em milagres, em número de almas. E que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima abençoem a todos os que me ouviram nesta noite. Amém. Eu agradeço muito
a audição dos internautas, os irmãos do coro que aqui cantaram e tocaram para brilhantar a nossa reunião. Agradeço os obreiros, os irmãos da transmissão e desejo que todos sejam muito abençoados. Eu vou orar, inclusive pedindo à Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, que usem da misericórdia do céu para abençoar aqueles que estão sofrendo com esta pandemia e mesmo com outras doenças, com outras enfermidades. Por isso eu convido a todos que se coloquem em sentido de oração, os que estão aqui se coloquem em pé, nós vamos orar. Irmãos, confiem, junto comigo, peçam a Santa Avó Rosa que abençoe o seu próximo. Que abençoe aqueles que estão sofrendo. É tão duro ver uma pessoa até se achar que está morrendo por causa desta pandemia tão terrível. Vamos pedir a Santa Avó Rosa que abençoe todos, que a misericórdia do céu alcance a humanidade que está sofrendo tanto. E para nós, que os anjos dos céus nos guarde, nos dê sabedoria, nos ajude a caminharmos com perfeição. Bendito Deus nosso Pai, neste momento em que estamos encerrando este culto de adoração ao céu, quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, que a graça do Senhor nosso Deus recaia sobre esta humanidade, sobre os teus filhos aqui na terra, sobre aqueles que estão sofrendo pela perda de um ente querido, outros que estão hospitalizados, lutando com a morte, querendo sobreviver. Mesmo que não sejam filhos do Senhor, por ainda não conhecerem a tua bondade, o teu amor, mas são criação do Senhor. Abençoa essas pessoas, alivia a humanidade de toda esta tormenta e nos ajuda a nos unirmos para podermos ajudar o nosso próximo, com o nosso clamor, com a nossa oração. E para nós, que conhecemos esta santa doutrina que nos aproximou do Senhor, dá-nos sabedoria, coragem, fé, amor, respeito, para que possamos te servir e ajudar ao Senhor Deus, a Jesus, a Santa Avó Rosa, a Maria Santíssima e ao Santo Irmão Aldo, para que a nossa igreja possa ser grandemente vitoriosa. Atende também o pedido que foram colocados nesta caixinha de pedidos de oração. Santa Avó Rosa, Santo Irmão Aldo, muitos estão se lembrando de pessoas que estão sofrendo, estão longe, não puderam pôr aqui nesta caixinha de pedidos de oração o nome das pessoas, mas estão se lembrando delas nesta hora. Atende esses pedidos, alivia o sofrimento daqueles que estão sofrendo, que a tua graça alcance essas pessoas, e assim os teus filhos que estão te pedindo esta graça, possam ver a imensidão do teu amor. Santa Avó, pela certeza que a Senhora nos ouviu e está atendendo os nossos pedidos, nós te agradecemos. E agora suplicamos a Senhora, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Maria Santíssima, que derramem sobre todos a bênção. E recebam, ó queridos e amados irmãos e ouvintes e internautas, recebam a bênção do nosso Deus, de Jesus, da Santa Avó Rosa, de Maria Santíssima e do Santo Irmão Aldo, e que toda esta graça
lhes dê uma ótima noite de repouso e uma excelente semana de trabalho para aqueles que têm que trabalhar. E que o céu os guarde para que tenham saúde, tenham vida. Amém.